Gente, a janela aqui, ó. Fica boa iluminação. Pra gravar, ela vai sentar bem na janela. Acho incrível. Dá oi lá. Fala, a paz do Senhor, varões e varoas. Aqui quem fala é a Cicinha. Eu tenho um Instagram. A paz do Senhor, varões e varoas. Aqui quem fala é a Jéssica. E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Prega 1. Estamos na reta final. Essa é a última parte do vídeo sobre relacionamentos junto com a Aline. Então é isso aí, já vai deixando seu like logo no início do vídeo. E bora assistir. A minha opção era uma lá em São Paulo, né? Uma em São Paulo. E a minha outra opção, se eu conseguir, é aí na USP em Bauru. Aí se eu conseguir essa bolsa, eu vou morar em Agudos. Eita, glória. Deus? Aí eu já falei, Senhor, é esse o sinal que a gente precisa. Porque meu pai já falava que morando em São Paulo não dá. Aí eu falei, amém, né? Então vamos orar, se for da vontade de Deus, né? Deus vai encaixar Deus tudo, vai né? trazer. Nossa. Aí Como encaixa? saiu o resultado das provas, aí saiu a minha prova, eu tinha conseguido a bolsa na USP. Na USP, onde o abençoado eu tinha conseguido a bolsa. Eu tinha conseguido a bolsa. E eu naquela agonia pra saber o que tinha sido o resultado do Pedro Paulo. Aí ele falou que ele tinha conseguido, né? A bolsa na USP. Aí eu falei, ô, glória! Aleluia! Aí a primeira coisa que eu fiz foi contar pro meu pai. Falei, o Pedro conseguiu a bolsa aqui na USP, em Bauru. Já dando aquela indireta. Aí um pouco depois, um mês depois, né? Aí ele já começou a se preparar pra morar aqui em Agudos. Aí o vovô Pedro recebeu ele aqui, né? Com muito amor. Esse vovô é uma bênção na nossa vida. Fala que o vovôzinho foi o nosso cupido, na verdade. Aí o vovô recebeu o Pedro aqui com, né, muito carinho, cuidou muito bem dele. E o Pedro veio morar aqui. E foi tudo se encaixando. Aí em abril, dia 17 de abril, no dia do aniversário da minha irmã Carol, que foi uma parceira nossa também. No dia 17 de abril, o Pedro Paulo foi me pedir namoro com meu pai. Só que aí o meu pai, ele já tinha aquela carisma com o Pedro, né? Então ele via que o Pedro era uma pessoa boa, temente a Deus. Então quando o Pedro foi conversar com meu pai, não teve assim aquela rejeição, não pode, não vai. Meu pai, ele gostava bastante do Pedro. Psicológico preparado. Então a gente vê que quando a gente confia em Deus, as coisas vão se encaixando. E foram De forma natural. A gente não ficou forçando nada, foi acontecendo. Posso abrir um parênteses aqui? Fica à Eu tinha vontade. pensado nisso nessa semana, na verdade. Que quando a gente fala de namoro, eu vejo que é um assunto muito assim polêmico, que às vezes até no nosso meio jovem, assim, dentro da igreja, tem um pouco de medo, parece que tem medo de afastar os jovens por isso. A gente falar sobre santidade no namoro, que é muito, muito importante. Às vezes a gente fala, o namoro do meu amigo da escola que não é cristão, pode tudo. Quando eu e o Pedro a gente começou a namorar, a gente compartilhava dos mesmos amigos da faculdade. Até porque a gente tinha aulas na mesma sala às vezes, né? Então os amigos que o Pedro tinha na faculdade, social. eu também conversava e ele conversava com as minhas amigas da minha sala também. E uma coisa que chocava muito elas era que eu e o Pedro a gente ia casar virgem. Era uma coisa assim que pra elas era um... Meu Deus, como assim? Coisa de outro mundo extraterrestre. Sim. Aí elas perguntavam, eu falava que a gente tinha um propósito com Deus, que o nosso propósito era a gente casar virgem. E era uma coisa assim, para os jovens que não estão dentro da igreja, que não vivem ali, aquele relacionamento com Deus, era um choque. Inclusive, essas minhas amigas da faculdade, elas foram no nosso casamento e elas falaram pra mim, Aline, realmente, foi lindo, foi diferente. Porque até a minha amiga, ela falava, eu não achava que você ia aguentar, não. Mas a gente tinha esse propósito, a gente não pode deixar de falar, porque a santidade não deixou de ser importante. Às vezes a gente acha que a santidade foi na época dos nossos pais, dos nossos avós, foi na época passada, mas a santidade ela é importante. É algo que vai refletir depois do Sim. seu casamento. A Bíblia fala que a gente tem que ser santo como aquele que nos chamou. E também fala em 2 Coríntios que a gente tem que se livrar, a gente tem que correr de tudo aquilo que contamina o nosso corpo e o nosso espírito. Então, quando a gente começou a namorar, a gente fez esse propósito que a gente ia casar virgem. E o nosso namoro ia ser um namoro em santidade. E foi tudo que eu tinha lido num livro que eu até apresentei para as meninas, que chama Agora Sim o Noivo Pode Beijar a Noiva. Como é possível ter um namoro em santidade? E às vezes a gente acha que isso não é possível. É possível sim, gente. Você viver um namoro santo. Por isso que a gente falou no começo, o que não pode faltar no relacionamento? Respeito. Não pode faltar Deus no seu relacionamento. Sua comunhão com Deus é o que vai fortalecer o seu relacionamento. Então, se vocês dois têm uma comunhão, um relacionamento com Deus, vocês conseguem viver um namoro de santidade. Então,
Então não deixa, se alguém vem falar assim pra vocês hoje, namora assim, não tem problema, viu? O sexo antes do casamento tá liberado. Não tá. É uma mentira de Satanás aí pra... Outra cilada do inimigo. É, uma Não caia mentira não, hein? pra roubar a sua salvação. Não é verdade. É bom porque você vai desfrutar de tudo no tempo certo. Sim. Você não vai pular as etapas. Sim, é uma semente, na verdade, que você planta durante o seu namoro, que você vai colher Você vai depois colher durante depois o do casamento. casamento. Sim. Então vale a pena, viu, gente? Não abra mão. Eu falo sempre Seus princípios. pras meninas. Tem bastante meninas, assim, adolescentes. Os meninos também, às vezes, conversam com o Pedro. E a gente não tem vergonha de falar, gente. Não é careta você viver um namoro em santidade. Ai, mas não pode nem passar a mãozinha boba, assim? Não pode. Não vai dar, Não né? pode. Não pode. É o que fala no livro. Tem muitas coisas que não são pecado, mas pode ser uma porta Sim. pra você cair no pecado. Então, Se pra você que dar aquela acha que não brechinha é, daquela porta? E que você pode acaba acabar abrindo, caindo? né? Abre de uma vez, aí Sim. que abre e não volta atrás. Coisas que são bom porque- evitar pra não levar pra algo pior. São laços, na verdade, que o inimigo ele lança na nossa frente. Aí se ele conseguir te laçar ali, bem, pronto. Já é algo que ele vai fazer pra ferir a sua santidade. Então, não tenha pressa. O namoro é pra você se conhecer, conversar. Nada de ficar assim, ai, vou dar uns abraços mais demorados. Isso tudo, gente, São brechas. homem, É tipo um meninos, ok, vá. meninos são ativados aí por esses abraços, viu? Então toma cuidado. Foge Foge. que é laço. Foge. Embora tem muita gente que questione, né? Ah, mas igual no livro que foi citado, mas e agora? Eu quero ser diferente, já aconteceu, eu já me entreguei, né, para outros rapazes, mas eu quero ser diferente. Deus perdoa. Ele te dá uma nova chance, só não faça de novo. Então, se você tem em mente que você quer fazer algo diferente, que você foi perdoado, Não está tudo sim, você perdido, está arrependido de arrependimento todo tudo o seu se coração e que você quer ser nova pessoa, uma nova criatura, independente se você já era batizado ou não, seja diferente. Dê assim uma outra chance, porque muita gente nos diz, né? Principalmente Aproveite enquanto você os tem a nossos líderes. oportunidade. Sim. Porque a gente se guardar é um presente. É como se você fosse Sim. presentear o seu noivo ou sua noiva. Então, se você tem isso em mente, eu já passei por isso, eu errei, caí no pecado, mas eu me arrependo. Confesse com o seu líder, converse com ele vai te auxiliar. Tá Ele vai orar perdoado? pela sua vida. Faça tudo diferente. O que você fazia no seu antigo relacionamento, não faça no novo. Se você dava um abraço mais demorado, um beijo mais demorado, se você acha que o beijo não é algo que você deve fazer, não faça. Não faça. Espere, faça um propósito do Senhor. Acho que é algo muito assim pessoal, né? Sim. Até porque nem a Elô falou, tudo aquilo que você fez, se você pecou, se você viveu um namoro sem santidade antes de você ter um relacionamento com Deus, a Bíblia fala que quando a gente se entrega, quando a gente entrega o nosso coração para Deus, os nossos pecados, eles são apagados. Então tudo aquilo que a gente fez, Jesus ele morreu na cruz para apagar os nossos pecados. Então se você se arrependeu, confessou o seu pecado, se entregou de coração mesmo para ele, então aquilo que aconteceu, ele vai te perdoar. Então você tem a chance de hoje você viver um namoro, um relacionamento com santidade. A gente conhece pessoas, a gente tem amigos que já aconteceu isso, que quando começou a ir na igreja já tinha tido um namoro que podia fazer tudo, podia beijar, podia fazer sexo antes do casamento. Só que quando eles se entregaram para Jesus, eles se arrependeram e quiseram viver um relacionamento santo até o casamento. E Deus, só Deus tem esse poder de perdoar os nossos pecados e nos dar uma nova chance. Então, se já aconteceu com você e você tem o desejo, se arrependa, peça para Deus, fala para Ele que Ele quer ouvir de você o que você pretende fazer agora. Sim, mas seja sincero, não adianta Sim. só falar da boca pra fora pra conquistar, eu vou conquistar o varão, Não. porque eu me arrependi. Deus não é tanto não, Não, gente. não é assim. Não, ele conhece seu coração, viu? Seja Então sincero. seja sincero. Sim. Não é vergonhoso você admitir isso pro seu líder. Se já aconteceu, admita. Olha, eu Ele não vai estar errei. ali pra te julgar. Eu vai sei te que eu tenho. auxiliar. Talvez, eu tenho um cargo na igreja, mas eu me arrependo. Eu quero fazer tudo diferente. Ele vai te aconselhar e Deus tá ali pra te perdoar, pra te fazer algo diferente. Só que é da sua vontade, da sua escolha. Mas a gente é não da sua pode... consciência. Não é sempre também, não. É uma vez e você vai mudar. Não vai sim. ficar. A gente não pode usar Deus, isso também. Ai, Deus desculpa, foi... né? Fazer e depois Deus vai me perdoar. É. Aí eu vou Não, fazer essa é a porque intenção do Jesus seu perdoa coração. todo momento eu erro. Não é Até assim. porque é muito algo íntimo, né? interessante, o nosso pastor mesmo falou em um culto uns domingos atrás sobre aquele pecado que é um pecado que a gente comete sem intenção, entendeu? Mas aconteceu, pede perdão, se arrepende, Sim. Deus vai te perdoar
perdoar. Agora, se Mas você é aquele pensar pecado no intenção já, premeditado. né? Eu vou fazer, eu tô aqui com meu namorado, eu vou deixar as coisas esquentarem, vai rolar perdão. alguma coisa, depois eu peço perdão. Então todos esses pecados premeditados, Depois eu coloco meu aí líder o orar, tratamento é né, diferente. pra mudar, e não é assim. Não é assim. O líder tá lá assim pra aconselhar, tá? Jesus tá ali prestes, está. Só que nenhum dos dois é tonto. Tá? E Vamos ser Deus também sincero. não é tonto, gente. Deus É. vê tudo. Deus vê. Ele, apesar de Essas ficar coisas. meio em silêncio, às vezes, ele tá ali. Pensa que tudo isso que você tá passando agora, mas que careta, minhas amigas da escola, meus amigos podem fazer tudo. Às vezes você vai se sentir excluído no meio Mas do não tem assunto. importância. O mais importante é a gente pensar que tudo que a gente faz é para agradar a Deus. A Bíblia diz isso. Façam tudo para o Senhor, não para as pessoas. Então o nosso foco tem que ser agradar a Deus. Quando eu e o Pedro a gente começou a namorar, o nosso foco era agradar a Deus. Então tudo que a gente fazia, que a gente vivia, não era com medo, o que as pessoas vão pensar, era o temor mesmo de Deus. O que Deus está pensando da gente aqui nesse relacionamento? Talvez teve um desentendimento, vamos resolver, né? O que Deus, olhando pra gente agora, o que Ele não tá pensando? Não, você não tem que fazer nada. Eu vou fazer aqui alguma coisa, mas tomara que a minha irmã Heloísa aqui e a Jéssica não fiquem sabendo. Não, porque Deus ele é soberano. Os olhos do Senhor estão sobre todos nós. Você pode tentar esconder de todo mundo, da sua família, dos seus amigos. Você não vai esconder Ele dele. tá vendo. Sim. Não adianta se Não esconder atrás do adianta. pilar, debaixo da terra, não adianta. Ele vai dar te Então a vendo. gente ter essa noção, sabe? Que maior do que os olhos das pessoas são os olhos de Deus sobre nós. Então tudo que a gente fizer, se a gente tiver essa consciência, o que eu faço é para agradar a Deus, o meu corpo é para agradar a Deus, então eu escolho viver um relacionamento em santidade, porque eu não quero contaminar o meu corpo com o pecado ali do sexo antes do casamento, com imoralidades. A gente fala bastante, inclusive nas nossas aulas da escola bíblica, sobre pornografia, que são coisas que o mundo tem tentado infiltrar dentro da igreja, né? dentro da mente dos jovens, dentro dos relacionamentos cristãos. E isso são coisas que Deus ele chamou você, chamou cada um de nós pra gente lutar contra. Então, a cada vez que você escolhe viver uma vida de santidade, é um passo atrás que o pecado ele dá da sua vida. Então, o inimigo ele já sabe que você é temente a Deus. Claro que quando você tem essa atitude, a gente até estava conversando na hora que a gente estava vindo, que quando você escolhe viver uma vida de santidade, as tentações elas vêm assim, ó, Com mais força. um outdoor na sua frente. Nossa, parece que você entra assim nas suas redes sociais, tem lá. Já tá Todas bom. as tentações. É E só não você só, desviar. não só nas redes sociais, né? Mas até mesmo quando No você dia a tá dia, ali né? com o seu namorado, eu falo por mim, assim, pelo Pedro. A gente se via tanto, a gente estudava junto. E quantas vezes o inimigo não podia ter usado ali um laço, alguma brecha pra fazer a gente cair em algum pecado. Só que o nosso foco, nossa visão era tanto assim agradar a Deus que a gente não dava essas brechas. Vamos ficar ali no escurinho sozinho, não vai acontecer nada. Então se não vai acontecer nada, por que você quer ir no escurinho sozinho, né? Fica Então, nas foge. praças, no meio das plantas. Foge dessas coisas. No meio Onde o de sol gente. está ali. Não vai acontecer nada, vou deixar o namorado passar a mão aqui em tudo. Mas se não vai acontecer nada, então por que você vai deixar? começar? Então, freia, né? Não comece algo que você não pode Vamos terminar. parar por aqui, vamos conversar, né? Conversa sobre a Bíblia com o seu Faz um parceiro, devocional. sua parceira, seu namorado, sua namorada. Conversa sobre a Bíblia, conversa sobre a obra. Eu e o Pedro, no nosso namoro, a gente fazia tanta coisa na igreja. Na época eu era líder da dança e o Pedro ele me ajudava muito, que eu colocava ele pra trabalhar. E a gente participava dos trabalhos da igreja, a gente ocupava a nossa mente com isso, entendeu? Pra não ter ali uma brecha pro inimigo lançar alguma coisa e fazer a gente cair em algum pecado. Próxima e última pergunta. Eita, Glória. Vocês pediram algum sinal para Deus? Eu acho que já até responde. Como a respondeu. gente falou, nosso sinal Sim. foi aquele lá, Deus for da sua vontade, que esse menino veio morar Bem aqui. agudos. Então, desde o começo, quando a gente viu Deus, assim, ele confirmando tanto no meu coração como no coração do Pedro, porque Deus, ele não vai confirmar, confirmou só pra mim, E não- o Pedro Paulo nem tá sabendo de nada, mas eu vou casar com ele. Ele vai sempre confirmar no coração dos dois. Então, o mesmo sentimento que eu tinha, que era o desejo da gente ter um futuro juntos, ele também tinha. E a gente tem... Nesses propósitos. Sim, a sensibilidade de ouvir o Espírito Santo falando com a gente através também da pessoa. Porque em muitas vezes, muitas situações, eu via Deus falando comigo através da vida do Pedro, sim. Muitas correções que ele me dava, assim, que ele falava comigo. Uma coisa muito interessante que eu guardei, assim, no meu coração
foi quando a gente tava namorando e a gente teve um desentendimento, assim, né? E a gente conversando no telefone, aí eu falei assim pro Pedro, falei, e agora, o que a gente vai fazer? Você quer dar um tempo? Eu falei pro Pedro, no telefone. E o Pedro Paulo, na hora, já me respondeu assim na lata e eu vi Deus falando comigo através da vida dele. Porque ele falou, não, esse negócio de dar tempo, de larga e volta, não é o propósito que Deus tem pra nossa vida. E não é o relacionamento de Deus. Ele falou, não acredito nesse negócio de dar tempo, não tem que ficar largando, separando. A gente tá com problema, a gente vai resolver junto. Aí ele falou, a gente não vai dar um tempo, a gente vai resolver. Maturidade. Aí eu vi Deus me corrigindo através da vida dele. Falei, nossa, real. Então todo o nosso período assim, de relacionamento, a gente nunca largou, a gente sempre teve ali a maturidade de enfrentar, né? Eu era um pouco imatura mais assim que o Pedro, que ele teve Parar, sabedoria, sentar, né? conversar e resolver. Então a gente sempre conversou. E isso a gente vê que reflete bastante no nosso dia a dia hoje, sabe? E uma coisa que eu acho assim muito importante no relacionamento é o perdão. Porque não existe esse negócio de casamento conto de fada, namoro conto de fada. Tem que relevar muita coisa, né? Príncipe da Disney. Não. Não, A gente tem problema, sabe? Às vezes, porque eu e o Pedro, nós somos duas pessoas assim diferentes. Entendeu? Só que a gente tem Com que... o mesmo propósito. Só que a gente tem que saber ouvir, sabe? Pedir perdão, uma coisa que eu aprendi também muito com o Pedro, que pedir perdão é algo assim que você tem que saber num relacionamento. Então, a gente sempre, quando a gente tem assim, às vezes tá de TPM ou não, a gente tem um desentendimento e foi algo assim que o Pedro edificou a minha vida, sabe? E que você não pode ser orgulhoso, tem que pedir perdão mesmo. Pede perdão e dorme juntinho, depois que casa, viu gente? No namoro, pede perdão, vai cada um pra sua casa feliz. Mas não seja orgulhoso, sabe? A gente comenta, né, Heloísa, que sempre quando a gente traz algum convidado pra gravar com a gente traz pra edificar outras pessoas, mas a gente acaba se edificando também. Eu tava aqui falando, se vocês viram assim no vídeo assim, Eu, tipo, eu tava ouvindo as cajadas. eu tô aqui participando do vídeo. Refletindo. Mas é isso, gente. Se vocês gostaram, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, com sua família. Manda pra aquele amigo lá, pra aquela amiga que você tá precisando. Fala assim, não era por nada, não, foi sem querer, mas Assiste esse vídeo aqui, ó, que Assiste. bacana. Se vocês gostaram da Aline, deixa aí nos comentários pra gente trazer ela novamente. Quem sabe o Pedro Paulo toma coragem de participar também. Mandem dicas dos temas aí. Deixaremos a nossa rede social e também dos nossos parceiros, Banda Mosaico. Curta eles, vá lá, compartilhe, se inscrevam. também. Segue eu lá, hein, gente? Não vai Isso. Mande perguntas, se você ficar com alguma dúvida, ela vai voltar pra responder. E é isso aí, gente. Deus A gente abençoe já tá vocês. intimando, ela vai voltar. Eu ela tá aceito perguntando de volta. Ela vai voltar. voltar. É isso, gente. Eu espero que vocês Vocês tenham tenham gostado. E até o Obrigada, próximo gente, vídeo. por me ouvirem. Tchau, gente. Tchau, Deus abençoe. Corta, produção. Deixa um recadinho aí pros jovens que estão assistindo Pedro Paulo. Quando você Em busca dos seus sonhos, quer encontrar uma varoa, uma esposa. Ungida. Tipo, vamos com calma, né? Mas tem que aproveitar esse momento do namoro, que é justamente assim, pra conhecer a pessoa, né? Se for de Deus, ele não queria participar. vai dar certo. Já tá participando. Exatamente, por exemplo, se a pessoa faz já no namoro, no casamento, quando depois que casar, vai exagerar. Vai aumentar ainda mais. Por exemplo, se a Saber pessoa já observar os mente no sinais. namoro, depois que casar só piora, vai mentir mais ainda. Então, no namoro você já cria essa aliança, né? Não é só no casamento que você vai ter aquela aliança com a pessoa. Quando você tá namorando, você já tá, né? Vamos fazer outro vídeo. Senta aí, pessoal. Peçam parte 2.